Nós vamos continuar a trabalhar o livro de Atos. Lembrando, irmãos, que nós estamos nessa série de mensagens do livro de Atos. No princípio que estamos trabalhando sobre a essência, o DNA da igreja, a volta ao princípio daquilo que foi a origem da igreja. E isso nós precisamos ter muito firme em nossas vidas. Nós precisamos saber o nosso DNA, da onde viemos. Porque quando não sabemos da onde viemos, corremos o risco de praticar coisas que não são. Eu preciso saber de onde eu vim. Eu preciso saber a essência da igreja. Eu preciso saber aquilo que a igreja se baseou para ser o que ela foi. E nós estudamos já domingo passado alguma coisa sobre isso e também fomos vendo que muitas coisas a igreja foi se perdendo ao longo dos séculos. E nós precisamos resgatar esses princípios e esses valores que ao tempo foram se perdendo, para sermos uma igreja verdadeira, para ser uma igreja autêntica, pautada exclusivamente na palavra de Deus e dirigida pelo Espírito Santo através da sua palavra. O livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 3 ao verso 11, vai dizer assim: aos quais também, depois de ter descido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que lhes disse: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, a uma nuvem o recebeu, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Queridos, este é o início da igreja. Este é o princípio da origem da igreja, onde tudo começou. Quando o Senhor deixou a terra, Ele nos deixou algumas ordenanças. E Ele deu aos discípulos uma tarefa muito específica e desafiadora: anunciar as boas novas do Evangelho e o arrependimento dos pecados a toda criatura. A igreja, queridos, iniciou com uma tarefa clara: anunciar o reino de Deus, proclamar as boas novas de salvação e o arrependimento dos pecados. Foi isso que Jesus ensinou, e foi isso que ele deixou para a igreja
ao subir aos céus. E ele não foi sem deixar as ferramentas ou a ferramenta. Ele deixou a promessa do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que pudéssemos ser capacitados a realizar tal tarefa. Ele deixou então bases sólidas, para que cada um de nós pudéssemos cumprir essa tarefa. Ele deixou então as ferramentas para que eu e você pudéssemos utilizá-las para cumprir a ordem do Senhor Jesus. Queridos, isso nós precisamos resgatar. A igreja nasceu com um propósito bem específico. O propósito da igreja específico e dado por Jesus é anunciar as boas novas, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-lhes a guardar os mandamentos, a palavra de Deus, e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a tarefa da igreja. Queridos, se a igreja não cumpre esta tarefa, não é igreja. Não é igreja. Porque esta é a tarefa dada por Jesus para a igreja. Para que a igreja, enquanto estivesse aqui na terra, ela pudesse realizar. Nós aqui na terra somos a igreja militante, a igreja que milita, que trabalha. Um dia seremos a igreja gloriosa, que estará nos céus, junto com o Pai. Mas enquanto aqui estamos, querido, tudo que nós viermos a fazer, tudo que viemos a realizar, tem que ter o propósito de anunciar as boas novas e de discipular vidas. Discipular vidas que estão perdidas, levando a cada uma delas a ter um encontro pessoal e íntimo com o Senhor. Nós não somos chamados para ficarmos com os braços cruzados dentro das igrejas, mas somos chamados para sair e anunciar. Somos chamados para fazer discípulos de todas as nações, pregando o Evangelho. Assim, nós precisamos entender que a igreja deve ter essa base sólida, um foco nítido, uma força suficiente e uma esperança viva e segura para realizar a tarefa. E é o que nós vamos estar vendo nessa noite. Uma das primeiras ferramentas que nós podemos observar é uma base sólida. Queridos, uma igreja verdadeira, ela tem uma base sólida. E a sua base está na palavra de Deus. No capítulo 1, no verso 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Queridos, a base da igreja, ela precisa ser sólida, e a base da igreja é Jesus Cristo. A sua ressurreição nos dá uma base sólida para o nosso trabalho. Se você pegar e pesquisar em qualquer religião que possa ter no mundo, se você pegar e estudar qualquer homem, que tenha feito algo pela humanidade ou por alguma religião, você pode visitar a sua cova, o seu túmulo, e lá estará os seus ossos. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Esta é a nossa base sólida.
o meu Redentor vive eternamente. Esta é a segurança da minha salvação. Um dia Ele voltará para me buscar, e eu posso crer e confiar. É uma base sólida, não é um talvez, não é quem sabe, mas é uma certeza. Ele morreu e ressuscitou, e a prova da sua ressurreição é que durante 40 dias, ele esteve ali caminhando com os discípulos, provando que ele tinha ressuscitado. E nós temos como registro a sua palavra, que nos garante que ele ressuscitou dentre os mortos. Queridos, nossa igreja não tem um alicerce fraco, não tem uma base rachada. O nosso alicerce, a nossa base é Cristo Jesus. Queridos, quando a igreja entende e utiliza esta ferramenta, ela pode muitas coisas, e ela alcança muitas coisas. Agora, se Cristo não é a base, se o homem é a base, se a instituição é a base, se a doutrina humana é a base, esta igreja está sobre um alicerce fraco, que a qualquer momento pode ruir, cair. Nós precisamos estar alicerçados sobre a rocha, sobre a pedra de esquina, a pedra angular, que é Jesus. E Ele mesmo disse sobre isso. Ele mesmo disse que Ele seria a base da igreja. Ele mesmo disse que Ele seria o alicerce da igreja. Por isso que Cristo é o nosso cabeça. Por isso que Jesus é o cabeça da igreja. E nós procuramos ouvir e seguir a Jesus Cristo. Nós não seguimos qualquer um. Nós não seguimos qualquer pensamento, qualquer filosofia vã, mas nós seguimos a Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Aquele que um dia veio, morreu, ressuscitou e um dia voltará. Esta é a nossa base, este é o nosso alicerce. É sobre esta ferramenta que nós podemos ter a certeza de realizar o trabalho. O ensino de Jesus sobre o seu reino nos dá uma base sólida para o nosso trabalho. É só olhar para a palavra de Deus e buscar nos ensinamentos de Jesus e cumprir a sua palavra, e nós estaremos sendo a igreja de Cristo. Nós estaremos sendo a sua igreja, porque estaremos fazendo o seu trabalho, ouvindo aquilo que Ele tem. E eu preciso compreender que eu faço parte do reino de Deus, da sua igreja, e para tal Ele precisa ser meu alicerce, a minha base, e desta forma seguir, desta forma querer viver. Só que infelizmente alguns querem se divorciar da mensagem do evangelho, do reino, querem viver um reino, uma igreja sem o Senhor. Querem ser uma igreja, mas não querem ter Cristo como base, como alicerce. Aí, queridos, não é igreja, é clube, é qualquer coisa, menos igreja. A ressurreição de Cristo nos dá a certeza do seu plano, daquilo que Deus formulou para a humanidade. Porque outros que se levantaram dizendo que eram Messias, estes morreram
e nunca mais apareceram. Somente Jesus Cristo. E é Ele que eu preciso anunciar. É Ele que eu preciso falar. É sobre Ele que a minha vida precisa estar repleta para poder ser a igreja. Uma segunda ferramenta que nós podemos observar é que a igreja deve ter o poder do Espírito. Se nós vamos lá para Atos 1:4, foi-lhes dado então uma ordem, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa do Pai. Queridos, uma igreja autêntica e verdadeira, ela tem como ferramenta o poder do Espírito Santo. É uma igreja que vive pelo poder do Espírito. Podemos observar que Jesus deu instruções específicas. Disse-lhes o que fazer, espere. Disse-lhes aonde fazer, em Jerusalém. E disse-lhes o que esperar, a promessa do Pai, a vinda do Espírito Santo. Queridos, sem o Espírito Santo, não há igreja, não há reino. E o seu poder precisa se manifestar sobre nossas vidas. A vida, a morte e ressurreição de Jesus culminaram com a grande dádiva do arrependimento e agora do derramamento do Espírito Santo a tantos quantos se colocarem na sua presença. A principal evidência de que o reino de Deus foi inaugurado por esse encerramento da obra de Cristo na terra era também um novo começo. O derramamento do Espírito Santo não apenas selava no coração dos discípulos a salvação que Jesus havia alcançado através de sua morte e ressurreição, mas os encorajava para que proclamassem as boas novas dessa salvação até os confins da terra. A Bíblia diz que eu não vos tenho dado um espírito de covardia, mas sim de ousadia. O Espírito que há em nós, o Espírito Santo de Deus, que se manifesta em nossas vidas, é Ele que nos move a fazer as coisas. Queridos, sem o Espírito Santo é difícil compreender algumas coisas. Primeiro, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Ora, como é que eu vou me arrepender dos meus pecados se o Espírito Santo não começar a agir sobre a minha vida? Então eu preciso ter o Espírito Santo em mim. Eu preciso ter dentro da minha vida. Porque é Ele que vai me convencer do pecado e é Ele que vai continuar me convencendo. Porque, querido, quando eu recebo o Espírito Santo na minha vida, no ato da minha salvação, porque quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, a palavra de Deus me garante que eu recebo o Espírito Santo. Eu sou selado com o Espírito Santo. O meu nome é escrito no livro da vida. E Ele continuará em minha vida. Por isso, toda vez que nós erramos, há algo dentro de nós que nos incomoda. É o Espírito. Lá fora o pessoal diz que é consciência pesada. Para o cristão, é o Espírito Santo, dizendo o seguinte: ô camarada, o que você pensa que está fazendo? O que você pensa que você está fazendo? Isso é errado. Pare, arrependa-te, volte para Deus. É isso que Ele faz em nós. Mas Ele não para por aí, Ele continua. E é por isso que o Espírito Santo tem que ser real na vida da igreja e na vida do cristão. A Bíblia fala que quem capacita os cristãos para a obra do reino é o Espírito Santo. E Ele nos capacita com os dons. Queridos, se nós não temos o Espírito Santo em nossas vidas,
É mais ou menos assim: você não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. Porque tudo que você pode ou sabe fazer, não interessa. Porque só é através do Espírito Santo que eu vou poder fazer e realizar. É Ele que me capacita a realizar as obras. É Ele que me capacita, então, a trabalhar. E a Bíblia fala que é Ele que traz sobre mim, é Ele que me capacita com os dons. A Bíblia fala que quem nos dá os dons é o Espírito Santo. E ela fala mais ainda: se você quer algum a mais, peça para Ele. Vai lá e clame, porque é Ele que vai te dar. É Ele que vai te capacitar para o trabalho da obra. Para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa alcançar aquilo que Deus tem para ela. Quem faz isso é o Espírito Santo. O Pentecoste ensina que é preciso esperar por um momento que Deus começa a agir. Vá lá, espere que eu vou fazer algo sobre a vida de vocês. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, para poder estar sensível ao mover do Espírito. Porque se assim eu não fizer, eu farei apenas as coisas de acordo com o que eu quero, de acordo com aquilo que é a minha vontade. Naquele dia eles receberam e foram cheios do Espírito Santo e começaram a realizar prodígios e maravilhas. Até aquele momento, quem tinha feito tudo fora o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha curado, o Senhor Jesus tinha ressuscitado, o Senhor Jesus tinha feito multiplicação. Mas quando Ele vai aos céus, Ele chama os seus discípulos, inicia agora a igreja, e Ele fala: vocês ainda farão coisas maiores do que eu fiz, mas antes de começar, é necessário esperar pela vinda do Espírito. Quando isso acontece, queridos, a igreja começa a curar, a igreja começa a ressuscitar os mortos, a igreja começa a fazer tudo aquilo que Jesus fazia. E ela começa a fazer tudo isso, não por ela, mas pelo Espírito Santo, que agora habitava na vida de todos aqueles discípulos que estavam ali em Jerusalém, à espera da promessa. Queridos, isso é igreja. É uma igreja que ela é movida pelo Espírito Santo. Ela é sensível à voz do Espírito e cumpre aquilo que o Espírito tem para fazer. Não é uma igreja que fica esperando a vontade do homem ou a direção humana, mas ela está buscando a vontade do Espírito, que é a vontade do Pai. Por isso, queridos, nós precisamos entender que se queremos ser uma igreja voltada para a palavra, nós precisamos utilizar dessa ferramenta, que é o Espírito Santo. Nós precisamos deixar Ele agir em nós, para que possa chegar em nós o que a Bíblia diz da sua plenitude. Eu preciso chegar em minha vida a um ponto tal que eu possa ser pleno do Espírito, para que isso agora, a partir desse momento, possa Ele agir sobre a minha vida. E pastor, como é que eu faço isso? Sabe como você faz isso? É simples.
Quando você está na sua casa, ou quando você sai, ou para onde você for, quando você tem fome, você faz o quê? Come, não é? E come, e come, e come, e come, né? Às vezes até come mais do que precisa, e vai comendo, né? E aí vai aparecendo algumas coisas, que vai mostrando que você está cheio. Se a tua carne precisa de alimento, você vai lá e se alimenta até se saciar. Essa é a única forma de você ser cheio do Espírito. Buscar a presença dele até você se sentir saciado, pleno. E queridos, quando isso acontecer, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Você terá uma experiência que você jamais teve. E você vai começar a viver uma vida diferente da vida que você está vivendo hoje. Porque uma vida no Espírito, ela é diferente. É algo completamente diferente. Pastor, e como é que é isso? Não tem explicação. Só você experimentando e vivendo para saber o que é. Mas eu posso garantir que é diferente, que é especial. Você começa a olhar diferente para a humanidade. Quando você olha para uma pessoa, é diferente o seu olhar. Quando as pessoas olham para você, é diferente também. Porque você começa a transmitir e exalar o bom perfume de Cristo por onde você passa. E às vezes, querido, eu não estou falando de algo que é uma história, não, eu estou falando aqui que a Bíblia diz. Quando você é cheio do Espírito, mas cheio do Espírito, você vai passar. E se algum enfermo, né, estiver e você passar a tua sombra, age sobre a vida dele. E eu não estou falando nada de não, eu estou falando aquilo que a Bíblia diz. Pedro, depois que foi cheio do Espírito Santo, ele chegou, o seguinte, não tenho nada, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Levantou e andou. E a igreja começou a fazer milagres e prodígios. Começou a fazer aquilo que ela não imaginava que ela seria capaz de fazer. Mas tudo isso, ela começou a fazer porque o Espírito Santo estava agindo sobre a vida da igreja. E ele começou a capacitar. E ele começou a ministrar. E ele começou a conferir dons a cada um. E queridos, cada um de nós que cremos no Senhor Jesus, devemos pelo menos desempenhar um dom, pelo menos um. Porque você está inserido na igreja para participar, para crescer com a igreja. Então, pelo menos um dom, querido, você tem. Se você não sabe qual é, você precisa buscar, orar ao Senhor, para que Ele te revele. Mas você tem um dom. E, queridos, todos os dons que a Bíblia fala que existe. E todos os dons que lá estão relatados são para a igreja. E vou dizer, para a igreja militante. Não é para a igreja gloriosa. Os dons do Espírito não é para a igreja que vai subir. É para a igreja que está aqui. Sabe por quê? Porque na glória, eu não preciso orar por ninguém. Eu não preciso orar para alguém seja curado, porque lá não vai ter enfermidade. Eu não vou precisar utilizar esses dons na glória. Esses dons são para nós aqui, hoje,
nesse instante, neste momento. É para a igreja que hoje está aqui nessa cidade, para que haja crescimento, para que haja bênção, para que haja o alcance de vidas. Esta é a razão dos dons, para edificação do corpo, e para que esse corpo seja edificado, para ser capacitado a alcançar mais e mais vidas. Você e eu não recebemos dons para o nosso bem, prazer, de deleite, mas recebemos para poder executar a missão de anunciar as boas novas de salvação. É por isso que recebemos os dons, queridos. É por isso que nós precisamos estar clamando e buscando, porque sem isso nós não vamos alcançar. Eu preciso também compreender, queridos, que eu preciso ter um foco. A igreja, ela precisa ter um foco nítido. Se ela não se utilizar dessa ferramenta, no verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Os discípulos perguntaram a Jesus se ele estava prestes a restaurar o reino de Israel. Eles tinham boas razões para fazer essa pergunta. O Antigo Testamento faz uma ligação estreita entre o derramamento do Espírito Santo e a vinda do reino. Quando ele disse aos discípulos que muito em breve eles seriam batizados, alcançados pelo Espírito Santo, eles concluíram que o estabelecimento do reino também aconteceria. Porém, o erro dos discípulos foi confundir a relação entre o reino e o Espírito. Além disso, Jesus lhes havia ensinado que o reino era espiritual. Queridos, a igreja tem que ter um foco. Ela precisa ter um foco. Ela precisa saber para onde caminhar. Ela precisa saber aonde ela vai. Sem foco é impossível alcançar resultados. E sem resultados não há razão de existir. E a igreja tem um foco muito nítido, que está lá na ordem do Senhor Jesus: ide e pregai o Evangelho. Nosso foco está em Cristo e no cumprimento da sua ordem. Se eu ficar olhando para qualquer outra coisa, eu me desvio do foco. Se eu ficar olhando para a instituição, para os homens, eu me desvio do foco. Se eu ficar olhando para os irmãos, se eu ficar olhando para o lado, eu me desvio do foco. Eu preciso olhar para a frente e para Cristo. Quando eu deixo de olhar para Cristo, que é o foco da igreja, aí eu começo a olhar para os lados. E aí eu faço tudo aquilo que é contrário à palavra. Vocês já devem ter visto ou ouvido essa história de um jovem que chegou para o pastor e disse: pastor, estou saindo da igreja, não aguento mais a igreja, não aguento mais aquele irmão fofoqueiro, não aguento mais aquela irmã. Não, olha, pastor, aquele irmão vive fazendo isso e aquilo. Aquele então, aquela família então, pastor. Aí o pastor disse: tá bom, querido, você quer ir embora? Me faz um favor. Um favorzinho antes de você ir embora. Estamos começando o culto, né? Pega esse copo d'água cheio, dê 3 voltas agora dentro do templo e daí você vai embora. Ô jovem, para já, tirar de letra isso. E o jovem fez isso, chegou e entregou para o pastor. Pronto, pastor, posso ir? Pode. Só me responde uma pergunta agora. Enquanto você estava levando esse copo d'água, você viu o irmão fazendo fofoca? Você viu o irmão com aquela roupa? Você viu aquela família? Não, eu não vi nada. Verdade, porque você estava focado no copo para não derramar a água. Queridos, quando nós deixamos de olhar para Cristo, que é o nosso foco,
nós começamos a olhar para situações e começamos então a minar a nossa própria vida e a minar a igreja. Meu foco é Cristo. Meu foco é fazer a vontade dele e cumprir o seu chamado, cumprir a sua ordenança. Se eu deixo de olhar para Cristo, eu começo a achar defeito. E aí a igreja não serve. Então agora eu vou fazer carreira solo. Eu vou viver a minha vida espiritual. Queridos, à vontade, faça isso. Só não esqueça que Apocalipse disse que Jesus veio e voltará para buscar a sua igreja. Não vai vir para buscar um indivíduo. Se você não estiver inserido no reino, no corpo, você não é igreja. E se você não é igreja, falta alguma coisa. Não esqueça disso. Meu foco é Jesus Cristo. E eu preciso olhar para esse foco. Olhar para esse foco. E assim, quando eu olho para esse foco, eu tenho a certeza da minha esperança em Jesus Cristo. Dita essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e a uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele foi preparar morada. Um dia ele voltará. Um dia ele voltará para me buscar. E eu não sei qual é esse dia. Pode ser aquele dia glorioso, aonde ele aparecerá nos céus, e nós subiremos então com ele, com toda a glória. Mas pode ser que a vinda dele para mim hoje não será nesse dia. Pode ser que a vinda dele para me encontrar e me buscar seja esta noite, seja esta madrugada. O amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. Pode ser que amanhã eu não esteja aqui. Pode ser que nesta noite eu já tenha o meu encontro com o meu Senhor e com o meu Salvador. Não importa quando vai ser, mas eu tenho uma viva esperança e segura, que independente de como acontecer, eu estarei com Ele, no reino, no paraíso, vivendo de glória em glória. Essa é a minha viva esperança, e eu posso ter essa certeza, porque a Bíblia me garante isso. Quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e eu confesso os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar de todos os meus pecados. Apocalipse diz que quando isso acontece, o meu nome é escrito no livro da vida, e eu sou selado com o Espírito. A minha salvação está garantida. E essa segurança, queridos, que eu tenho, essa esperança segura agora, que um dia Ele vai voltar, me leva também a cumprir a sua ordem, cumprir o seu chamado. Como igreja, queridos, nós precisamos ter esse entendimento, que o nosso alicerce é a sua morte e sua ressurreição, é o cumprimento da sua palavra. E eu posso viver isso através do Espírito Santo, que habita em minha vida, porque eu o aceitei. Isso me dá a certeza da esperança e da segurança de caminhar olhando para o foco, para Jesus. O que tem sido o teu foco nesses dias? Hoje na nossa escola bíblica,
na classe da liderança, nós paramos para refletir e meditar um pouquinho o porquê que a igreja primitiva, no texto de Atos, ia dizendo que eles vendiam tudo e repartiam. Por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque eles criam na iminência da volta de Jesus. Então, para eles, não precisavam estar ajuntando riquezas e tesouros, porque a volta de Jesus era iminente. A preocupação deles, a vida deles, era o reino de Deus, era ser igreja. O tempo passou. O foco daquela igreja era Cristo, a sua volta e o cumprimento do seu chamado. E o tempo passou. E, infelizmente, a igreja foi deixando o foco de Cristo. A igreja foi deixando de ser usada pelo Espírito e começou a atentar para outras coisas. E com isso, deixou de ser a igreja verdadeira e autêntica. Qual é o foco da sua vida, queridos? Jesus Cristo, Senhor e Salvador? Ou uma vida cheia de riquezas, de facilidades? Qual é o foco da sua vida? É o reino de Deus e o cumprir o chamado? E, queridos, esta é a diferença da igreja primitiva para a igreja dos dias de hoje. O foco estava na iminência que Cristo estava voltando. Pastor, mas passou 2000 anos e Cristo não voltou. Mas muitos já foram. E durante esses 2000 anos, muitos, pela falta do sentimento da iminência da volta de Cristo no corpo, na igreja, muitos foram para o inferno. E para esses não há mais salvação. A volta de Cristo é iminente. Se não hoje para mim e para você, ela será iminente para milhares de pessoas que morrem todos os dias sem salvação. Porque nós deixamos de olhar para o foco, que é Jesus Cristo. E muitas vezes deixamos de cumprir a ordenança de pregar o Evangelho, de anunciar, de discipular vidas que estão perdidas e caminhando a passos largos para o inferno. Nós precisamos resgatar isso em nossas vidas e na vida da igreja. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E quero convidar você a meditar e refletir nessa pergunta: onde está o teu foco? Onde está o teu foco? Com o que você tem se preocupado? O que tem movido o seu coração nesses dias? Almas, vidas. Se isso tem movido o seu coração, querido, você compreendeu o Evangelho. Você compreendeu o que é ser igreja. Mas se isso não é o foco principal da sua vida, alguma coisa está errada. E hoje você pode arrumar o seu foco.
Hoje você pode colocar no prumo o seu foco e olhar somente para Jesus e pedir para que Ele venha colocar em seu coração um sentimento de amor pelas almas perdidas. E onde através do Espírito Santo você poderá alcançar essas vidas. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Meu foco está em Cristo, a minha certeza de segurança. Por isso eu nada preciso temer. Em frente eu irei a anunciar a tua palavra, o teu evangelho, as boas novas de salvação, porque um dia morrestes e ressuscitastes, e vivo hoje estás, e um dia voltará para me buscar, da mesma forma que aos céus fostes, um dia dos céus voltará, e para sempre reinarás. Queridos, esta canção é o que precisamos viver. Esta canção, a letra, é o resumo da mensagem de hoje. O que precisamos fazer é clamar: vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E cumprir o evangelho. Quero convidar você a se levantar e a cantarmos esta canção, declarando isso, que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, e se ao teu lado estou, eu nada temerei. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Nós cremos que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Essa é a viva esperança, a segurança que temos. Pai, enquanto esse dia não chegar, que nós possamos viver de forma digna, pregando, anunciando o Evangelho de Jesus, e onde o nosso foco seja Cristo. Que não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, que os nossos olhos não venham a olhar para outro lugar a não ser para Jesus. Derrama sobre nós, ó Pai, o Teu Espírito Santo. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Querido, antes de nós encerrarmos, tem alguém que nos visita pela primeira ou segunda vez? Só faz assim com a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, né? Deus abençoe. Nós fazemos aquilo que Pedro fez. Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos queremos dar a você. Queremos orar pela sua vida. Querido, onde você está mesmo, não se preocupe. Você não precisa sair da onde você está, mas alguém vai chegar perto de você agora, né? Isso, tem aqui, ó, chegando perto aqui. Lá atrás tem um casal. Está aí do lado mesmo. Isso, lá, já chega perto. E os demais, queridos, estenda as suas mãos para quem nos visita. Quero dizer para você, querido, que nos visita hoje, obrigado pela sua presença. Obrigado porque você deixou a sua casa, deixou o seu lar e hoje veio aqui conosco para celebrar o Deus da salvação. Que Deus possa te abençoar ricamente, poderosamente sobre a sua vida. Vamos orar? Deus Pai, neste momento como igreja reunida, nós queremos clamar o Teu nome e pedirmos, ó Pai, e intercedermos por todas essas pessoas que nos visitam esta noite. Obrigado, ó Pai, pela vida delas, e clamamos que o Senhor possa agir sobre elas com poder e com graça, derramando do Teu Espírito Santo sobre as suas vidas, e que, Pai, eles possam viver uma vida plena do Teu Espírito. E sobre nós e sobre todos nós, ó Pai, pedimos que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, para uma semana abençoada, no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, o ministério ainda infantil tem ali alguns brigadeiros que está vendendo para missões. Se você quer abençoar o ministério e missões, você pode estar ali comprando. Dê um abraço no seu irmão, desejo ele uma semana abençoada e vitoriosa no nome do Senhor Jesus.